Todos. Vamos iniciar então aqui a nossa palestra. Gostaria de agradecer o Gerson, que o Gerson é o companheiro meu de palcos aqui no Digitalks, no Fórum de Marketing Digital, que a gente participa em diversas cidades aqui do Brasil. E nessas oportunidades a gente convidou ele aqui, ele traz um conteúdo bem interessante, então achei bacana aqui trazer para a nossa base aí de clientes, para a nossa base aí de público aí que acompanha nossos webinars, nossas palestras. Ele vai trazer um conteúdo aí bem interessante, com algumas dicas, né, com alguns insights, com alguns exemplos aí para ajudar sempre a vender mais, né, melhorar o ROI, aumentar suas vendas, e são dicas bem bacanas. Então, gostaria de agradecer essa oportunidade de ele estar aqui. Tá? Antes de passar para ele, pessoal, vou fazer só aquela enquete do áudio, para então a gente começar. Então aí na tela de vocês vai aparecer uma perguntinha, vocês só me falam se está ouvindo bem, claramente, e a gente já inicia, tá bom? Enquanto aí que as pessoas votam, eu vou ficar com o áudio cortado, tá? Mas até agora, como que foi aí, se vocês estão me ouvindo bem ou está com problema no áudio? Enquanto ainda algumas pessoas voltam, eu só vou lembrar aí que a gente vai gravar aqui, já está gravando a palestra para depois divulgar no nosso blog, junto com os slides, tá? A apresentação também aqui vai ter em torno de uns 40, 50 minutos, e aí no final que a gente abre para perguntas e respostas, tá? Então vão anotando as perguntas, se vocês querem enviar, a gente vai deixar essas perguntas em stand-by, e quando abrir a sessão de perguntas e respostas, a gente libera. Então se vocês acharam alguma coisa durante a apresentação e querem fazer a pergunta naquele momento, pode jogar e depois a gente apresenta para o Gerson aqui ver. Só respondendo o Leno, a gente não vai ter vídeo, tá? A gente fica só com áudio mesmo por uma melhor performance. A gente já tirou a foto, o Gerson já tirou a foto dele, para dizer que está aqui mesmo, não é nada gravado. E dentro da apresentação ele vai colocar alguns vídeos do YouTube, tá, pessoal? Então, vai ter alguns vídeos para ilustrar um pouco melhor a apresentação, mas a nossa gravação mesmo fica só com a foto e o áudio, tá bom? Então, eu vou só compartilhar o resultado com vocês, a gente está com a grande maioria ouvindo bem. Então, se voltarem a ter algum problema, se voltarem a não escutar a gente falhar alguma coisa, enviem pelo chat, e se tiver muita gente questionando, eu volto a fazer essa enquete aqui. Então é isso, Gerson, muito obrigado aí, agora é contigo. Obrigado, Rafa, pelo convite, obrigado, Patrícia. Boa tarde a todos. Obrigado aí pela presença de todo mundo. Vamos fazer um bate-papo aí super bacana. Fiquem à vontade, mandem as perguntas, vamos interagir bastante, que essa é a grande riqueza aí do nosso bate-papo, né? Tirar dúvida de todo mundo e interagindo. Então vamos falar um pouquinho aqui de um assunto bacana, né? Como aumentar o ROI do seu e-commerce. E já para fazer uma introdução, né? A gente sempre pensa muito quando a gente fala de ROI na questão de mídia. Quanto que eu investi de dinheiro, quanto que eu tive de retorno de mídia. Porém, vamos pensar um pouquinho também nessa questão do ROI de e-commerce no projeto como um todo. Eu tenho um investimento que eu faço para ter o meu e-commerce e o quanto que eu tenho de retorno com isso, quanto que eu estou lucrando, quanto que eu estou rentabilizando o meu e-commerce. Então vamos pensar no ROI nessas duas frentes, tanto na questão de mídia quanto na questão de rentabilidade do e-commerce. A gente vai ver bastante coisa aí de como melhorar e como aumentar os nossos resultados. Então, só fazendo uma apresentaçãozinha rapidinha. Tem meus contatos aqui, tá? Meu e-mail, meu LinkedIn, meu Twitter. Fique à vontade de me adicionar no LinkedIn, no Twitter. Vamos interagir depois também. Eu trabalho no mercado digital aí há 13 anos. Trabalhei no Ibope, trabalhei no Estadão, trabalhei no IG, fui sócio da DP6 e atualmente sou sócio fundador da Vitrio, que é uma agência com uma solução full service aí para o varejo, para sites que possuem foco em conversão. Então a gente tem bastante coisa aí, fiquem à vontade de entrar lá no nosso site, conhecer um pouquinho mais da Vitrio. Não vou perder muito tempo falando da gente, porque tem bastante conteúdo bacana aí para vocês, depois vocês dão uma olhadinha lá no site. E além da Vitrio, eu sou professor também da ESPM, sou professor da Digitalks, professor da Internet Innovation, sempre focado nessa questão de e-commerce, nessa questão de marketing digital, principalmente na parte de inteligência, de como olhar o nosso marketing digital com foco em resultado. Então vamos seguindo. Aqui só alguns dos projetos que eu já participei, então tem bastante grandes marcas.
Não são só essas, é só alguns deles. Obviamente, as maiores marcas aqui que eu já atuei no mercado. Então, tem bastante case e bastante história para contar para vocês. Então, vamos seguindo aí. Então, para começar, acho que já um assunto polêmico, né? Web marketing ou digital marketing? A gente está falando de e-commerce, a gente está falando de uma atuação na web, porém o nosso mercado ele não é mais só o computador, né? Já há algum tempo, há uns 3 anos mais ou menos, que a gente começou a ter representatividade grande no mobile, então para tablet e smartphone. A gente tem uma TV digital que tem uma base muito grande, a gente está falando hoje de uma base de cerca de 4 milhões de tablets na rua, 4 milhões de tablets vendidos, e uma base de 8 milhões de TVs, Smart TVs, TVs que possuem acesso à internet. Porém, a gente faz muito pouco com ela na visão de marketing, né, na visão do e-commerce. Eu gosto sempre de perguntar para todo mundo quem aí tem uma loja que é compatível com celular, que é compatível com tablet. Se eu perguntar quem tem uma loja ou quem faz alguma atuação na Smart TV, eu não vou, nem pergunto que eu já sei a resposta, né? Eu, pelo menos como usuário, nunca interagi com nenhuma marca que estivesse fazendo algum trabalho bacana aí numa TV. E a gente tem bastante potencial também, porque imagine pegar, por exemplo, agências de viagem. Tu pode colocar lá um vídeo sobre o destino, vários vídeos na verdade, e sempre que o cara termina de assistir um vídeo, você vem com call to action para ele se cadastrar, para ele fazer uma compra, e esse vídeo ele vai estar enxergando numa TV lá de 42, 50, 60, 70, 100 polegadas, as TVs hoje estão cada vez maiores, e numa tecnologia que pode chegar até 4K, ou seja, numa resolução altíssima também. Então, tem muito potencial. A gente não está falando mais só de web, né? A gente tem um PlayStation 4, tem games cada vez mais interativos, QR Code, que a gente sempre faz mais do mesmo e pouca coisa bacana aí nesse segmento, né? Então, não é mais só a internet, a gente tem que abrir a nossa cabeça que o nosso bichinho digital aí ficou muito maior. A gente vai discutir bastante isso no decorrer do bate-papo aqui. Então, falando basicamente do marketing, né, para quem é formado em marketing, os nossos conceitos mudaram um pouquinho também, né? Se a gente for avaliar o que nós aprendemos na faculdade, na nossa querida Bíblia Azul lá do Kotler, a gente vai ter o nosso famoso above the line e o below the line. Above the line para uma mídia de massa, então TV, jornal, revista, outdoor, rádio, etc. E o below the line uma mídia mais segmentada, ponto de venda, cuponagem, mala direta, etc. E é onde que a internet se encontra, né? A gente ficou por muito tempo aí, quase 12 anos discutindo. A internet é o quê? Above the line ou below the line? Pô, a internet hoje já representa aí quase 50% da população brasileira, 100 milhões de pessoas. Se você pegar países mais desenvolvidos, Suécia, Noruega, etc., são 100% da população. Então, dá para ser visto como uma medida de massa. Só que ela também é extremamente segmentada, que entra para o below the line. Mas não precisamos nos estender muito nisso, né? Porque, na verdade, o que tem acontecido é que está surgindo um novo segmento, que é o que está sendo chamado Through the Line, que é justamente a internet, que é justamente o meio digital, que é uma mídia onde a gente começa a conversar com as pessoas. E o digital, ele propicia isso, né? A gente não só mais fala quem nós somos, mas também ouvimos. A gente vende lá os produtos do nosso e-commerce e a gente escuta os comentários das pessoas. A gente cobra, inclusive, esse comentário delas para que a gente melhore o nosso serviço, melhore os produtos, para que a gente melhore o nosso posicionamento orgânico e vários outros benefícios, né? Sem entrar no mérito, inclusive, de tomada de decisão, que hoje a gente cada vez mais procura saber e entender o que as pessoas falam dos produtos, como elas comentam, para que a gente possa fazer a compra ou não, né? Hoje a gente lê muitos comentários dos usuários para tomar uma decisão. Então esse é o Through the Line, que surge aí no nosso conceito de marketing. Mas vamos pensar só um pouquinho mais aí nos meios tradicionais, só para clarear um pouco por que eu estou fazendo essa introdução, né? Então a gente tem aqui o Above the Line, Below the Line que eu já mostrei, e eu pergunto para vocês, é possível consumir alguma dessas mídias sem usar o digital, né? Como a gente está online, não vou ficar esperando a resposta de todo mundo aí, a gente está com muita gente conectada, mas todo mundo só fazendo uma reflexão, né? Quem é que consegue ler uma revista sem ir para o digital? Se interessou ali por uma publicidade, tu vai para onde? Vai jogar para o celular, vai para a internet para ver mais informações. Ou se interessou por um artigo, por uma notícia, você vai para o meio digital para se aprofundar mais, idem para a TV, para todas as outras mídias, todos esses meios tradicionais. Aí já entra uma primeira grande dica, né? A gente precisa muito, urgentemente, estar integrado
E esse é um problema muito sério, porque hoje, cada vez mais, o que a gente vê são empresas se dividindo. A empresa tem lá o seu segmento digital e tem o seu segmento tradicional, vamos dizer assim, né? O online ou offline, como queiram chamar. E esses caras não se conversam. A gente tem vários grandes varejistas que praticamente um concorre com o outro, né? O cara concorre se vai vender no e-commerce ou se vai vender no online. Onde, na verdade, o mundo inteiro está discutindo o conceito de omnichannel e de integração, e a gente está dividindo. Mais do que isso, a gente coloca lá várias mídias na TV, várias mídias no rádio, no jornal, na revista, e isso quase nunca está integrado com o digital. Então vou mostrar um exemplo que não é de e-commerce, mas só para clarear bem aqui, não é um e-commerce na veia, mas é com objetivo de venda. Então vou rodar o nosso primeiro videozinho aqui, só que é uma publicidade que a grande maioria de vocês devem ter visto já, foi a publicidade da Chevrolet. Em apenas 20 meses, renovamos nossa linha e criamos uma nova Chevrolet. Descobrimos que com imaginação é possível chegar a qualquer lugar. Chevrolet, Find New Roads. Perfeito. Esse vídeo, aqui em São Paulo, pelo menos, ele rodou, foi a primeira inserção dele na Rede Globo, foi no intervalo do Fantástico, num domingo. Não vamos nem entrar no mérito dos valores dessa publicidade ou de linha criativa, etc. Não é esse o foco. Mas foi apresentado vários modelos de carros. Em 20 meses evolucionamos a frota, temos aqui várias novidades para você. E eu, como usuário, assistindo o meu Fantástico lá no domingo, eu me interessei por um dos carros, estava no momento que eu estava trocando de carro, falei, vou ver mais informação. Para onde a gente vai no domingão à noite? Não vamos sair lá de cueca para ver o carro na concessionária, né? Certamente não rola, vamos para o meio digital. Joguei no Google, não achei nada. Não tinha nada da marca. Tinha de 4 rodas, de outras empresas segmentadas, mas da marca não tinha nada. Entrei no site, que não é muito difícil, o site da Chevrolet é fácil de achar. E também fui lá em SUVs Pickups, queria ver mais informações da Tracker, e não tinha o carro no site. Então foi feito um investimento gigante no meio tradicional, numa TV. O filme é caro, a inserção é cara, e não foi catalisado isso no digital. Então é um exemplo que não é do e-commerce na veia, mas o objetivo, obviamente, de uma comunicação dessa é de venda, é de levar o cara para a concessionária, levar o cara para comprar o veículo. Então essa integração é muito importante. A gente está falando de ROI. Foi investido um grande dinheiro ali no meio tradicional, que provavelmente não foi mensurado o retorno e, obviamente, nós não catalisamos esse cara no meio digital. Para o usuário, aí uma frase importante, né? Para o usuário não importa por onde ele está se comunicando com a marca. Ele quer conversar com a marca e quer ser atendido em todos os ambientes. Então tem um exemplo muito bacana, que eu gosto de citar sempre, que é o exemplo da Piperlime. Essa marca, o que ela fez? Ela era um e-commerce, só tinha operação online, e em dezembro do ano passado, ela montou uma loja física no Soho, em Nova York, onde essa loja física da Piperlime, ela respeita exatamente as seções do site. Então você está andando, interagindo com a marca na loja física, e você tem a mesma experiência de compra como se você estivesse no online, já que era uma marca que só tinha operação online. Então ela quis passar essa experiência idêntica, tanto na sua loja física quanto no digital. Mais bacana do que só essa experiência de compra ser igual, você tem várias possibilidades ali nesta loja física. Você pode comprar pelo seu celular e mandar entregar na sua casa. Você pode comprar pelo celular e pegar na loja. Lá está muito forte esse conceito de pick-up store, de retirar na loja. O Rafa participou lá do Shop.org, trouxe um monte de novidades para todo mundo. Aí tem lá no blog da Fast Commerce, está sempre divulgando. E essa questão de pick-up store é uma coisa que já é realidade nos Estados Unidos. A gente aqui no Brasil está engatinhando. A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Então esse cara ele também pode comprar pelo Totem, que tem um monte espalhado na loja, retirar o produto na hora, ou mandar entregar em casa, ou comprar de casa, do computador, da onde ele estiver conectando, e retirar na loja também, que é a mesma questão do Pickup Store que eu comentei. Então esse usuário que está interagindo com a marca, ele tem uma experiência de compra fantástica. A gente ainda está muito longe de ter algo parecido no Brasil, mas é algo que a gente tem discutido há muito tempo em âmbito global, que é essa questão de omnichannel,
E aqui no Brasil a gente ainda está engatinhando e tudo isso. Lembrando, a gente está falando de ROI. Tudo que a gente trouxer de benefício para o usuário, que vai aumentar a conversão, aumentou venda, reduz custo, a nossa rentabilidade no e-commerce vai aumentando. Então a gente vai ver várias dicas aí no decorrer do nosso bate-papo. Vamos pensar um pouquinho aqui só no nosso e-commerce, né? Perguntar se nós estamos compatíveis com todos os dispositivos. Vamos lembrar naquele primeiro slide lá. TV, celular, tablet, games, etc. Vamos pensar só no mobile, não vamos deixar a TV e o game de lado. Já fez essa pergunta, já falei lá no comecinho, né? Será que todo mundo aqui que está nos ouvindo, que está participando, tem um site compatível, com uma boa usabilidade para o celular e para o tablet? Vocês, como usuários, certamente sofrem, né? Acredito que todo mundo deva ter smartphone e todo mundo deva sofrer bastante aí nas nossas usabilidades, né? Interagindo com as marcas e sofrendo para conseguir fazer alguma ação lá no site. Então tem uma frase muito bacana aqui do Eric Schmidt, do Google, que ele falou em fevereiro de 2011, lá nos Estados Unidos, né? Então, como a gente tem sempre uma defasagem, essa frase cai muito bem agora aqui no Brasil. O mobile é o futuro e todo mundo vai ter que se adaptar para ele. Antes da gente explorar mais esse assunto, vou mostrar um outro videozinho agora, só para a gente ver se realmente o mobile é o futuro, né? Então, esse é um vídeo, provavelmente alguns de vocês já devem ter visto, mas ele é divertidíssimo. Então vamos vê-lo primeiro e a gente já volta. A parte que ela testa o dedo dela na perna para ver se o problema está no dedo ou se está na revista é simplesmente extraordinária, né? Esse vídeo é muito bacana. É uma geração nova, não precisamos nem pensar só nessa geração, né? Acho que todo mundo que tem na casa aí de 15, 20, 25 anos já nasceu digital e entende muito bem com toda essa parte nova, né? Tudo que tem acontecido de novas tecnologias. E todo mundo aqui, provavelmente, como eu comentei, deve ter um smartphone e deve interagir com as marcas através do smartphone, né? Então vamos olhar um pouquinho mais alguns dados aqui para a gente ver a importância disso. E a gente tem visto vários artigos, eu mesmo escrevi saiu um artigo muito bacana na Próxima também, falando dessa questão de sites mobile, de mobilidade, o quanto que as empresas brasileiras estão demorando para ser compatíveis, para conseguir criar algo que seja amigável para essa questão mobile, né? Então a gente tem um dado aqui de 14% de penetração no Brasil, no mercado americano a gente está falando de 44%, então dá para ter uma noção da dimensão que isso vai ter. A gente vai ver um outro slide mais para frente que mostra o volume de acessos via celular no mundo, então também é muito grande. Mas aqui tem um outro dado muito bacana, que é como que as pessoas usam, né? O computador, o celular e o tablet. E aqui eu tenho uma frase que eu gosto muito de falar, né? A gente percebe que ali no início da noite tem um pico muito grande no celular e no tablet. E basicamente, por que tem isso, né? A gente trabalha no computador o dia inteiro, chega em casa, você vai deitar no sofá, vai deitar na cama, lá vai estar vendo TV, você não vai estar com o seu computador no colo, lá no notebook, você vai estar com o celular e com o tablet, que hoje está cada vez mais rápido, cada vez com uma usabilidade melhor, e você vai estar interagindo com todas as marcas através desses dispositivos. E é o momento onde você está relaxando, o momento onde você está pronto para a compra, o momento que você está pensando em produtos, você está interagindo com várias marcas em diversos momentos,
buscando várias coisas, lembrando de comprar várias coisas, e você está lá na cama, buscando, lembrou de comprar um produto, você vai navegar pelo celular e pelo tablet para fazer essa compra. Muitas vezes o que acontece? Esse cara vai lá tentar comprar e não consegue. Ele tem uma frustração no contato com a marca. Esse cara vai lembrar no dia seguinte? Certamente não. Ele até pode lembrar no momento que ele estiver na cama de novo, que é um fenômeno que eu gosto de chamar de bedroom commerce, né? O cara está na cama e fazendo compra, está consumindo ali o celular e o tablet e fazendo operações dentro dos e-commerces. Eu brinco que hoje as pessoas não fazem mais sexo, né? Elas levam o celular e o tablet para a cama. Esse dado mostra isso, né? Que a gente tem um pico gigante ali de uso à noite. Se a esposa, se a mulher fizer um post bacana no Facebook, o marido curtir, der um comentário bacana lá, olha, mas não é certeza. Então hoje as pessoas interagindo ali no celular, no tablet. Então mostra cada vez mais a importância disso, principalmente porque é um uso no momento onde as pessoas estão relaxadas, pronto para comprar. Na correria do dia a dia, entre reuniões, a gente acaba não fazendo o processo ali de compra, né? A gente vai deixar isso lá mais para o final do dia. Aqui o dado que eu comentei para vocês, então em dezembro do ano passado, no mundo, os acessos mobile ultrapassaram os acessos via computador. Então hoje já está 55% de acessos via celular e 45% de acessos via computador. No Brasil, a gente tem em média aí de 10% a 15% das visitas ao site vinda de celular, que já é um percentual muito importante aí. Se a gente não tem algo amigável para esses caras, a gente está falando que a gente está ignorando 15% das pessoas que entram no nosso site. É um volume que não dá para se desprezar. Quando a gente fala de ROI, pensando que a gente tem um custo para levar esses caras para o nosso site, a gente está jogando dinheiro fora, a gente está desperdiçando dinheiro. E esse próximo um slide seguinte vai mostrar muito bem isso. Então aqui só mais um outro dado que mostra o crescimento do mobile, um dado do Google, crescimento nas buscas de 2.900% nos últimos 2 anos, realmente está explodindo. E esse é um dado que mostra o que a gente está desperdiçando de gente. Então a gente tem lá de 10% a 15% de visitas em nosso site, vindo de celular, e somente 3,6% de compras executadas pelo celular, que é o dado BIT ali. No mercado americano e no mercado inglês, o mobile commerce representa ali 16% e 15%. Também tem uma perda, mas uma perda menor do que a gente tem aqui no Brasil. Aqui a gente está perdendo 5 vezes, lá está perdendo em média 3 vezes. Essa perda vai ser natural, porque você não tem uma usabilidade ainda igual. Está todo mundo descobrindo como trazer uma boa usabilidade para compra no celular. Isso vai ajudar, vai avançar muito com a questão de mobile payments. Com o pagamento via celular, via dispositivos móveis, ganhando corpo no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo inteiro, as vendas, as compras pelo celular vão ficar cada vez mais fáceis, porque a gente vai lá clicar, quero comprar essa TV, vai pingar um pouco a coisinha falando, deseja finalizar a compra dessa TV por R$3.000? Sim, você clica lá em OK e acabou a compra. Vai vir na fatura do seu celular, da continha que você tiver logada no celular. Então é um procedimento que vai evitar com que a gente tenha que passar por todos aqueles checkouts que são chatos de preencher no celular, né? Então o cara muitas vezes acaba pesquisando o produto pelo celular para converter ou na loja física ou através do computador depois. Mas é importante que a gente tenha esse site amigável, tenha esse site compatível, para que a gente consiga pelo menos entregar uma solução aí para o cara, para ele poder converter depois no nosso site. A gente percebe o mercado aí americano e inglês, como essa perda é menor, e a gente taxa essa perda menor por conta de sites mais amigáveis e também do mobile payment que está um pouquinho mais avançado por lá. O mundo perfeito não é tão complexo, né, quando a gente fala nessa questão de compatibilidade. Então aqui só um exemplo, a gente trabalhar com site responsivo, então ter um site amigável para o celular, para o tablet, para o computador, de acordo com o tamanho da tela que a gente estiver navegando, o nosso layout vai se adaptando para essa tela. Esse seria um mundo perfeito, vamos dizer assim, né? Que a gente consegue ter todos os sites compatíveis para qualquer resolução de tela no computador, no tablet e no celular. Então isso é muito inteligente porque ele se adapta e dá uma usabilidade muito bacana aqui para quem está navegando no site. Uma solução simples, nem tudo precisa ser caro. Vou mostrar para vocês um exemplo do site da Vitrio, que nós acabamos utilizando o dudamobile.com, que é uma plataforma que transforma o seu site no computador, o seu site desktop, ali numa versão mobile em questão de minutos, de uma forma muito fácil, muito rápida de se fazer. E aqui é o resultado do site da Vitrio. Então a gente tem um custo lá muito baixo,
São $9 por mês que a gente paga para ter o nosso site mobile nessa plataforma. E funciona. Pelo menos as pessoas que entrarem no nosso site vão ver todos os nossos produtos, vão conseguir traçar uma rota para chegar no nosso escritório, conseguir fazer uma ligação. Então a gente consegue atender as pessoas. Isso serve para uma Netshoes, para uma Casas Bahia, para os gigantes? Com certeza não. Esses caras precisam certamente de algo mais bem elaborado. Mas para quem está começando, para quem é pequenininho, essa é uma solução muito bacana, porque pelo menos a gente entrega uma usabilidade, uma navegabilidade legal para o usuário com um valor muito baixo. Como comentei, apenas $9 por mês. Aí a gente vai ter um site que o cara vai conseguir navegar e vai conseguir interagir com a nossa marca. A usabilidade é um fator muito importante, né? Quando a gente fala de conversão, a gente tem que pensar sempre no usuário. Então a gente vai dar uma olhadinha agora, vamos falar um pouco de landing page. Então já falamos aí uma das grandes dicas na questão de compatibilidade. Como comentei, a gente tem um volume de visitas grande. Toda visita que não converte, que não se resulta em venda, é dinheiro jogado no lixo e o nosso ROI vai para baixo. O nosso ROI é reduzido. Aí a gente entra para um passo 2, que é extremamente importante, landing page e usabilidade. O que eu quero dizer com isso? O cara vai entrar no nosso site, o cara clicou lá, buscou no Google, por exemplo, que quer comprar uma mochila, ele vai cair nessa página, na landing page, que é a página de entrada do nosso site, através das mídias, através da busca orgânica e etc. O que acontece quando o cara cai nesse site? Aí são vários estudos de marketing que apontam para isso, tá? Ele tem 15 segundos para ter a atenção dele apreendida e para entender aonde ele está navegando e o que ele está visualizando. Esta é uma página da Zappos, uma das grandes referências que a gente tem aí no e-commerce mundial. É um site que tem uma taxa de conversão absurdamente alta, mais do que 10% ali praticamente, muito acima da taxa de conversão média do Brasil. A gente vai falar dela daqui a pouquinho, mas de 1,65, que é muito baixa. E é uma taxa de conversão média, eu não vou me adiantar que a gente discute ela daqui a pouco. Então o cara bate nesse site, ele tem 15 segundos para ter a atenção dele apreendida e continuar navegando no site, senão ele vai gerar o que a gente chama na questão de métricas de bounce rate ou taxa de rejeição, ou seja, ele vai bater no nosso site e vai embora, não vai ter uma usabilidade, não vai continuar navegando. Então uma coisa que eu gosto de falar muito de landing page é que o usuário ele tem duas opções para landing page, ou esta página vai ser a primeira página que ele vai visualizar dentro do nosso site, somente a página de entrada ele vai se engajar, ou ela vai ser a última página. E a gente percebe, aí analisando vários sites, que a gente já pegou um monte de sites grandes ali com bounce rate de 70%, 65%, ou seja, isso daí é dinheiro totalmente jogado fora, 70% do dinheiro jogado fora, joga o nosso ROI totalmente lá para baixo. Para ilustrar essa questão dos segundos, vejam essa forma diferente de visualizar a página. Então a gente tem aqui aquela mesma página, porém visualizado de uma forma opaca. O que a gente enxerga em 15 segundos é o que está em branco. Esta é uma análise que a gente faz simulando o estudo de eye tracking. O estudo de eye tracking, ele mensura a íris do nosso olho em 15 segundos, aonde que a gente olha para a página, como que a gente navega com o nosso olhar para dentro do site. Em 15 segundos, o que o nosso olho visualiza dentro dessa página. Esse não é um estudo de eye tracking. O estudo de eye tracking tem um capacete, você faz um estudo em laboratório. Aqui são ferramentas que simulam o eye tracking. Eu vou mostrar para vocês um pouco mais para frente, lá vou recomendar ela também. Então, basicamente, resumindo tudo que eu comentei, em 15 segundos o usuário visualiza tudo que está em branco. Ou seja, na página das Zappos, ele visualiza todos os elementos do site. Se a gente for rodar esse teste em 100% dos sites brasileiros, provavelmente 99% vão preto. Porque a gente tem páginas extremamente confusas, com um monte de elemento que acaba desviando a atenção do usuário, menus mal distribuídos, sites que não possuem uma arquitetura de informação bem feita, e etc. Então, essa é uma análise muito bacana, que aumenta demais a taxa de conversão do site e, por consequência, as vendas e o nosso ROI. Aqui um exemplo brazuca, um exemplo brasileiro, um site que nós subimos recentemente. Fica o convite para todo mundo entrar lá e conhecer, usar como benchmark, que é a loja da Motorola. Então, o link para a loja é lojaoficialmotorola.com.br. Então, a gente tem aqui um exemplo da página do MotoX. Usamos bastante as apps como benchmarking. Tivemos algumas adaptações, obviamente, para o mercado brasileiro. Mas a gente tem uma página super clean, com diversos elementos
dando destaque aos elementos que são interessantes, ou seja, a gente tem imagem ali do lado esquerdo, a gente tem vídeo, a gente tem os principais key selling points aqui do produto, um título chamando a atenção, questões de reviews, de avaliação aqui no site, a gente tem as cores do produto, parcelamento, passou o mouse aqui nas parcelas, é possível visualizar o valor que se paga para cada tipo de parcelamento, e obviamente o botão comprar e saber mais, onde ele vai dar um scroll down para passar mais informações do produto. Rodando a análise de eye tracking, a gente percebe que todos os elementos da página praticamente chamam atenção. Aqui numa forma diferente de visualizar, que eu trago só para vocês verem que dá para visualizar no formato opaco, ou a gente consegue numerar. Então o número 1 é o primeiro ponto que o usuário bate o olho, então é o aparelho. Depois o número 2 ele vem para as cores disponíveis. O número 3, o nome do produto. 4, volta para o aparelho. No 5, ele vem aqui para cima de novo, aqui para o menu. Então ele roda o menu e por aí vai. Ele vai distribuindo o olhar dele na página de acordo, passando por todos os elementos do site. A versão opaca ele fica muito próximo daquela versão como eu sei das apps, com todos os elementos disponíveis também. Então é um estudo que ele aumenta demais aí a nossa taxa de conversão. É um estudo bem bacana para todo mundo fazer e muito barato. A gente está falando de um pacotinho de 20, 30 dólares que dá para fazer vários estudos de layout no site. E você não precisa nem ter a sua página publicada. Você pode fazer apenas com imagem e rodar o estudo na ferramenta. Eu vou recomendar ela um pouquinho mais para frente da apresentação. Coloco o link para vocês. Fala um pouquinho do nosso mercado de e-commerce, né? Como eu comentei, a gente tem um mercado aqui de 28 bilhões, dado que todo mundo já sabe, um ticket médio de R$350. São 50 milhões de consumidores, um quarto da população brasileira. De brasileiros comprando no online aqui muito grande. O dado que me preocupa é esse aqui. Os 28 bilhões me preocupa muito também, porque é muito pouco. A gente está falando nem de 3% do varejo brasileiro. Nos Estados Unidos a gente está falando de um número na casa de 3 a 15% do varejo. Ou seja, a gente está muito baixo. Nosso e-commerce deveria ser muito maior. E esse aqui é o dado que me preocupa. 1,65% de taxa de conversão. Isso significa que quase 99% das pessoas chegam no nosso site e não compram. Chegam no nosso site e vão embora sem fazer a compra. Eu gosto de fazer um comparativo com o português na padaria. Lá o cara fez o pãozinho gostosinho, lá quentinho. 99% das pessoas entram na padaria, olham o pão do cara e vai embora. Certamente esse português já teria fechado a padaria há muito tempo. Isso acontece no nosso e-commerce por N motivos. Que a gente já viu alguns, né? Questão de compatibilidade, de páginas, de layout, de sem usabilidade, etc. A gente vai ver vários outros aqui para frente. Então essa é a dica, acho que esse é o ponto principal, a gente tem que aumentar esse número. Pergunto para todos vocês que estão me ouvindo, 1,65% de taxa de conversão média, alguém chega nesse número, né? A gente trabalha aí com 50, 60 e-commerce na nossa base de clientes, e-commerce que estão com a gente há 3, 4 anos, e fazendo um trabalho extremamente avançado, caras que estão lá na casa de 2%, 3%, até 3,5%. Só que a grande maioria dos e-commerce que a gente pega trabalha na casa de 0,3%, 0,4%, 0,5%. Quando o cara chega no 0,5%, ele está soltando fogos já. Fala, porra, 0,5% de taxa de conversão. Só que é uma taxa de conversão muito baixa. A gente tem que melhorar esse número. Sem isso, nosso ROI vai despencando. Nosso ROI vai lá para baixo. É dinheiro que a gente gasta e que não converte. Vamos fazer um comparativo, dar uma pausinha de 1 minuto aqui, só fazer um comparativo com loja física. Qual que é a grande diferença do e-commerce comparado com o varejo físico? A gente tem, no físico a gente escolhe o ponto. A partir do momento que você escolheu o ponto, você coloca a sua loja no lugar que tem aderência ao seu produto. Já no online, não. A Daslu vende calça jeans, a Hering vende calça jeans e várias outras marcas vendem calça jeans com vários preços totalmente diferentes. Se eu jogar no Google, quero comprar uma calça jeans, eu vou entrar em todos esses sites que vendem calça jeans, com os mais diferentes preços. Eu não trabalho, eu não consigo filtrar o perfil. Tudo isso, essa briga pela visitação, é muito caro. A gente gasta dinheiro para levar esse cara para o site. A partir do momento que a gente gasta dinheiro para levar esse cara para o site e não converte, a nossa rentabilidade vai lá para baixo. Todo mundo aqui que é varejista, quanto dói aquele custo de visitação no site? O quanto dói é o custo que a gente tem para levar tráfego para o site, para gerar venda, e a gente não atingir a rentabilidade, a gente não conseguir chegar no nosso ROI. Então essa é uma das grandes diferenças. A segunda que eu gosto de frisar sempre, que
dá um peso muito grande é a questão da logística, né? Que no físico não tem, no online a gente tem que se preocupar com essa questão logística, e a gente tem falado muito de frete, na questão de frete grátis, onde na verdade virou uma obrigatoriedade quase no Brasil ter frete grátis, e isso acaba com a rentabilidade de um e-commerce também. Mas esse é um assunto que a gente pode tratar numa outra palestra aqui na Fest depois, porque só discutindo isso, só uma pausinha para mostrar que, na minha opinião, um dos grandes problemas da rentabilidade do e-commerce é essa questão de geração de tráfego e essa taxa de conversão ridiculamente baixa, né? 1,65% em média, que é alavancado pelos sites de alimentação, de grocery, e pelos sites de livraria, que jogam essa taxa de conversão muito lá para cima. Afinal de contas, ninguém entra no site do Extra Delivery lá para ver uma latinha de Nescau, né? O cara entra para comprar, diferente das lojas de departamentos. Seguindo aqui, então, por que a gente tem essa taxa de conversão tão baixa? São vários problemas, já falei de alguns. Como que a gente pode resolver isso? Como que a gente pode otimizar nossos sites, nossas mídias e redes sociais para aumentar essa taxa de conversão e para aumentar esta rentabilidade? Basicamente, a palavrinha mágica é metas. Tudo que é digital pode e deve ser mensurado. Se a gente tem esses números, se a gente sabe o que performa, se a gente sabe o que converte, o que não converte, qual que é o ROI de cada palavra-chave, de cada mídia que a gente leva o cara para dentro do site, qual que é a performance de cada página, por que o cara não está comprando, a gente começa a otimizar o nosso site. A gente tem todos os dados na nossa mão e a gente começa a definir qual é a direção correta que a gente vai traçar para o nosso e-commerce. Entrando um pouquinho na prática aqui para ilustrar tudo isso que eu estou falando, vamos bater uma primeira fotografia no que eu considero que tem que ser o coração de qualquer e-commerce. Então a gente está falando aqui do nosso famoso funil de conversão. A grande maioria de vocês aqui são e-commerce, que estão me assistindo. Pergunto para vocês, quem aqui faz essa análise? Quem aqui olha esse cara? E já falo uma coisa um pouco mais crítica. Quem não olha é muito crítico. Porque, como eu falei, esse cara aqui é o coração do e-commerce. Se a gente não faz uma análise de funil de conversão, não entende aonde a gente está perdendo os usuários no nosso site, isso é muito crítico. Isso é muito complicado para o e-commerce e para a rentabilidade de vocês. Mais do que só olhar página a página, a gente consegue olhar esse cara campo a campo do cadastro, que é extraordinário porque a gente começa a otimizar. Aí vem a palavra mágica, otimização. As métricas, por muito tempo, eram PowerPoints. São PowerPoints distribuídos para todos os lados. Só que as métricas, elas precisam ser uma ferramenta de otimização. Ou seja, a gente tem que analisar os dados, entender o que acontece e otimizar. A gente chegar lá, entender que o campo X do nosso cadastro está comprometendo a venda, vamos mudar o nome, vamos otimizar esse cara. Tiago, a gente discute essa questão do campo a campo aí no finzinho da palestra, mas vou guardar sua pergunta com carinho aqui. Então a gente tem aqui o nosso funil de conversão, o exemplo básico, como eu falei, o coração, que vai medir aonde que o cara está saindo do nosso site. Eu tenho um videozinho muito bacana que mostra o que acontece com os e-commerces brasileiros, né? Como que seriam esses e-commerces brasileiros se a gente levar esse cara para a loja física. Esse é um vídeo muito legal, vamos dar uma assistida nele aqui enquanto toma uma água. O áudio está em inglês, tá? Infelizmente, mas dá para entender. Hey, just that, thanks. You sure? Yeah. Username? O link está na caixinha de chat aí de vocês. NM1983? No. Zandy Pops? Sorry. Zandy Pops? No, okay. Don't worry, I'll help. What's your postcode? Oh, it's GU749ZT. Welcome back, Nick Forever. Oh, Please listen carefully to this bread license agreement before continuing with your purchase of a loaf of bread. If you do not, blah, blah, blah. You also agree not to use any bread-based products for any purposes prohibited by United Kingdom law, including without limitation, design, development, manufacture of missiles, chemical, nuclear or biological weapons. Tick. I'm afraid you've timed out. What? Sorry. Hello? Excuse me. Oh, yeah, hey. Just one loaf, sir. Yeah, we just... What's your username? It's Nick Forever, but number 4, not the... Gotcha. Yeah. Okay, I'm just going to check that you're a real person. Could you say that for me? It's not even a word. Okay, how about this one? You know what, forget it. Or this one? Hippo Potter Nice. You're in. Great, I'm in. £8.85. It's supposed to be 98 pence. Plus express delivery. What's that? Oh, well, it's express delivery. It's fast. So there's,
Standard. Standard. Standard delivery, that's £4.99. Why? Bread insurance. You didn't untick the don't decline bread insurance option. You know what? I think I'll risk it. It is quite close to the sell-by date. Don't care. 98 pence it is. If you want to pop back in 5 business days, it'll be ready for your collection. Well, I need it now, obviously. Oh, OK. You want the take-home today price? Well, that's £3.27. You know what? I'm going to go. Come back soon. I won't. Dear customers, this call will be closing in 10 minutes. Please proceed to the checkout. Please proceed to the checkout. Thank you. Enfim, um vídeo feito pelo Google que mostra como que seriam aí nossos e-commerces na loja física, né? Todo esse complicômetro que a gente faz aí no e-commerce, todo esse monte de coisas que a gente acaba provocando no usuário, né? Então, um exemplo que eu gosto de dar sempre, que esse para mim é o básico do básico, as mensagens de erro. A gente está preenchendo o formulário, aí eu estou preenchendo lá meu CPF, clico lá em finalizar a compra, chega uma mensagenzinha para mim, o seu CPF está errado, o seu burro, né? Com aquela tarja vermelha bombando ou um pop-up do browser ali gigante falando, você preencheu o seu CPF errado. Fala, porra, mas eu tô com o meu CPF aqui na mão, o número tá certo, né? Será que eu preenchi errado ou não me foi falado como eu deveria preencher? Isso para vários casos. A gente teve o nono dígito em São Paulo, nono dígito aparecendo em vários lugares agora do Brasil, uma porrada de site incompatível com o nono dígito. A gente tem que mentir ali o nosso telefone. Vários sites obrigando a ter telefone fixo para finalizar uma compra. Eu não tenho telefone fixo há 6, 7 anos em casa. E eu não consigo. Aí eu não consigo comprar, né? O que acaba acontecendo? Eu minto meu telefone fixo, que eu não tenho, eu tenho que colocar. Eu erro o meu celular, porque eu tenho 9 dígitos e o meu celular não tem, o site não é compatível para 9 dígitos. Aí acaba complicando, a gente não consegue finalizar a compra ou tem que mentir os dados. E essa questão da mensagem de erro é muito legal, que eu gosto de reforçar sempre, é que o usuário está comprando no nosso site, né? Então, se ele errou alguma coisa, ao invés da gente jogar uma tarja vermelha e falar, você preencheu o campo errado, vamos falar, por favor, corrija o campo tal, você está prestes a finalizar a compra aqui do produto X, né? Vamos conversar com o cara, vamos trazer a experiência do físico, que em teoria deveria acontecer com vendedores bem educados, né? Com vendedores humorados, ali educados na loja física. Vamos trazer esse comportamento para a nossa loja virtual também, para o nosso e-commerce. Isso é muito importante. Esse é um outro slide que a gente poderia ficar mais de 1 hora discutindo ele, que é a questão de otimização geográfica. A gente está falando de ROI. O que acontece? Como que a gente melhora o ROI? Qualificando o nosso tráfego, aproveitando nossas visitas e aumentando a nossa taxa de conversão. O que acontece com o Brasil? A gente tem um país gigante. A gente tem um país com diferentes hábitos, diferentes comportamentos de compra, diferentes climas e também diferentes comunicações, diferentes idiomas. Por que não, né? Afinal de contas, nós temos escritório lá em Porto Alegre, na Vitrio, tem uma porrada de palavras que fazem parte lá do dicionário do gauchês, que quem é de São Paulo não faz a mínima ideia de que aquilo existe. Por que quando eu vou fazer uma comunicação para o cara de Porto Alegre, eu não comunico da forma que ele gosta de falar, da forma que ele fala? Por que eu não coloco um bate na minha comunicação ali para o cara de Porto Alegre? Por que quando chega o inverno aqui em São Paulo, eu entro em todos os e-commerces, os grandes varejos, tá todo mundo vendendo aquecedor? Sendo que quando eu vou com o Rafa palestrar lá em Natal, lá no Nordeste, a gente está com 40 graus na cabeça e todos os varejos vendendo aquecedor. Onde a última coisa que a gente gostaria de ver lá é um aquecedor. A gente queria um ar-condicionado, não um aquecedor. Então essa questão da regionalização é muito importante. Isso é muito dinheiro jogado fora. Porque se você não aproveita esse cara, se a gente faz uma comunicação que não é dirigida, que a internet possibilita isso, essa personalização, essa comunicação dirigida, esse cara não converte, esse cara não compra. Vamos pegar mais pesado ainda. Segmento de moda, segmento de vestuário. A gente tem a famosa moda primavera, verão, outono e inverno. Que inverno que tem na região norte e nordeste do Brasil? Por que o cara vai receber diversas comunicações ali de uma jaqueta de couro, de um vestuário para o inverno, sendo que a temperatura lá não é fria, não está frio, e os caras fazem uma porrada de comunicação, gasta dinheiro para levar esse cara para o site, e obviamente a taxa de conversão é infinitamente menor, né? Não converte. Se a taxa de conversão é menor, se a gente gastou dinheiro para levar esse cara para o site, o nosso ROI
também vai ser menor, a gente também vai perder dinheiro. Esse é o nosso famoso bounce rate, né? Que eu já comentei, o cara chega todo feliz no nosso site e vai embora triste ali, porque ele bate, não encontra o que ele quer, não consegue navegar, não entende nosso site ou se sentiu desconfortável por conta de usabilidade e layout, e ele vai embora. Ele sai do nosso site, dinheiro jogado totalmente no lixo. Para quem usa o Google Analytics, quem está familiarizado com as métricas, eu costumo ser bem claro aqui na questão do bounce rate. Se a gente tem um bounce rate de 50%, é 50% do nosso dinheiro jogado fora, jogado no lixo. Então isso é muito importante. Quanto mais a gente otimizar o bounce rate, automaticamente a gente aumenta a taxa de conversão do site e, por consequência, as vendas. Otimização por dispositivos, já falamos bastante, né? Mas como que a gente otimiza esse cara? Vamos olhar lá no Google Analytics, lá na nossa ferramenta de métricas, o que o cara que navegou do celular, o que ele fez, de onde ele navegou, o que ele buscou no meu site e otimizar na navegação dele. Se você não tem um site mobile, veja duas informações simples. Qual que é o volume de pessoas que entram no seu site através do celular, qual que é o bounce rate e a taxa de conversão desse cara. Se o volume fizer sentido, se você tem lá 1 milhão de pessoas, você tem uma taxa de conversão de 1% no seu site. 10% desse 1 milhão de pessoas vem do celular, ou seja, 100 mil pessoas entram no seu site através do celular. E a sua taxa de conversão no celular é de 0,1%, aplica essa forma para 1%, ou seja, vendendo o 0,9 a mais aqui, e veja quanto que você está perdendo de dinheiro. Se esse dinheiro que você está perdendo justifica fazer o site mobile, invista. Se não justificar, se for muito pequeno, não faz sentido gastar. Vamos olhar o ROI em todos os projetos. Só não olha esse cara pontual, né? Só não olha ele para o mês. Não vamos esquecer que daqui 2 anos, aqui no Brasil, mais da metade dos acessos no nosso site vão ser de celular. Então, mais cedo ou mais tarde, a gente vai ter que fazer esse investimento. Só planeja direitinho para não comprometer aí a rentabilidade e o resultado da sua operação. Então, as métricas, elas nos mostram o que as pessoas querem, o que elas fazem e como otimizar esse resultado em todos os dispositivos. Esse é um assunto já passado quase aqui, né, que eu sempre falo em todo lugar, está todo mundo falando, é teste AB. Quem de vocês faz teste AB? Perguntei isso na minha palestra ali no Fórum do E-Commerce Brasil, tinha 1000 varejistas lá quase, e praticamente ninguém faz teste AB no Brasil ainda. A Zappos tem uma taxa de conversão acima de 10%, porque ela tem 50 caras na operação dela, que só olha Analytics e fica fazendo teste AB o dia inteiro. Se todos vocês entrarem no site da Zappos, vocês vão ver pelo menos 3 versões diferentes de página. Então, o volume de gente que faz testes aqui no Brasil é muito pequeno. É muito pequeno. E deveria ser muito maior, porque isso aumenta demais a taxa de conversão do site. Dicas para teste. Tenho 2 aqui para trazer para vocês, além do famoso Google Analytics, que tem lá a versão que funciona bem. Mas a gente tem o Optimize, que é uma ferramenta extraordinária de teste AB multivariável, muito simples. Um dos grandes problemas que a gente enfrenta no Brasil para a realização de teste é a questão de tecnologia, a dificuldade de implementar, dificuldade de passar isso pela área de tecnologia do nosso e-commerce. O Optimize ele é muito mais simples. Ela é uma ferramenta bem facinho de configurar. O outro teste, esse é menos para o e-commerce, mas dá para trabalhar bem para a questão editorial do e-commerce, ou seja, título de produto, key selling points, etc., que é a Visual Revenue. Que até a chamada deles é a ferramenta para o editor de amanhã, a ferramenta para o editor de amanhã, só que hoje, né? E aqui um exemplo de como funciona a Visual Revenue, só para vocês entenderem, ela testa títulos. Então a gente percebe ali no que está marcado, uma notícia que saiu na época da Olimpíada, só o fato de você mudar o título da notícia gerou 194% a mais de cliques. Então essa ferramenta ela pode trabalhar muito bem uma otimização de títulos do produto, títulos dos key selling points, para você verificar qual que converte mais, qual que interfere mais aí o seu resultado, ou se você trabalha com a parte editorial, se você tem um blog, se você tem uma parte de conteúdo também, para alavancar ali a questão de SEO, parte orgânica do seu e-commerce, essa ferramenta é fantástica, ela é muito mais para conteúdo. A Optimize ele já não, é varejo na veia ali. Então aqui só um exemplo do teste AB, né, que eu gosto de brincar sempre. Quem de vocês aí acham, tem 2 versões de página, né, a versão A e a versão B, qual que vocês acham que converteu mais? Jogam rapidinho uma pesquisinha aqui na caixinha. Quem acha que é A ou a B, só responde A e B aqui na caixinha para a gente fazer uma pesquisinha rápida. Qual vendeu mais?
B, todo mundo respondendo B aqui. Rapaz, nenhum A. Todo mundo contra o Buy Now vermelho ali, né? Só que todo mundo errou. Já dando a resposta aqui, a versão A gerou 79% mais de cliques no botão comprar do que a versão B. Aí todo mundo me pergunta, porra, mas por quê? Não tem resposta. Na verdade é teste, é número, é estatística e a ferramenta mostra isso. A ferramenta roda lá, joga metade do usuário para uma página, metade para o outro e avalia qual converteu mais. A versão A converteu mais por algum motivo. E é legal para falar isso de quem sempre fala que o botão comprar tem que ser verde obrigatoriamente, né? E na verdade não, o botão comprar tem que ter contraste, tem que estar numa boa posição. Tá todo mundo respondendo B ali ainda, não sei se tá com delay aí. É que o Rafa tá liberando aqui agora, tipo... Obrigado aí pelas respostas, foram uma porrada de... Confesso que eu não consegui tabular tudo de bate-pronto aqui, mas o volume de B foi absurdamente maior, sei lá, 90-10 aí praticamente. E eu gosto de mostrar esse exemplo porque as aparências enganam muito quando a gente faz teste. O pessoal criativo adora isso, né? Para chegar aqui na fase final aí da nossa apresentação, para a gente fazer um bate-papo, ainda tem mais algumas dicas para vocês. Colocar o ROI no dia a dia, isso é básico. Vamos olhar tudo que a gente faz com foco em ROI, só que não vamos esquecer duas coisas. Uma, conversão assistida, isso é muito importante. Por muitos anos a gente tem olhado somente o last click, só o resultado direto ali daquela ação. E isso é errado, porque a gente faz todo um trabalho de mídia, todo um trabalho de marketing, e o ponto vai sempre ali para o Google, para o Buscapé, porque elas são mídias de mais performance, de último resultado, ali de last click. Só que as ações que a gente faz nas redes sociais, nas demais mídias, também precisam ser avaliadas através da assistência. É algo muito forte no esporte, né? Se a gente pegar o basquete, a gente olha tanto a pontuação quanto a assistência. Vamos trazer isso para a nossa inteligência da mídia, do marketing, através dos relatórios de multi-channel funnel e das ferramentas de métricas, que mostra o caminho que o usuário fez até gerar a conversão e qual foi o valor de conversão assistida que cada mídia teve. Com isso a gente vai conseguir fazer os investimentos muito mais assertivos e trazer muito mais ROI aí para o nosso projeto. E uma segunda frente muito importante quando a gente fala de ROI, quando você faz uma venda e traz o cara para dentro do seu site, a venda não acabou ali, ela começou ali, né? A gente trouxe um usuário para a nossa base. Vamos interagir com esse cara, vamos vender mais para ele, vamos avaliar o ROI considerando esse novo usuário que a gente trouxe para a nossa base, considerando boca a boca, considerando a indicação que esse cara vai fazer, se ele teve uma boa experiência com o nosso site. Então vamos olhar o ROI mais no médio prazo, vamos olhar o ROI anual, por exemplo. O quanto que eu gastei para levar esse cara para a minha base, quantas compras ele fez ao longo de um ano e qual foi o meu ROI ali considerando não só aquela mídia pontual, mas sim o ano inteiro. E, só para a gente finalizar, tomar cuidado, né? Tudo que a gente está falando aqui na questão de métricas não é automático. A gente precisa planejar, precisa configurar as ferramentas. E a gente tem uma pizinha da IAB aqui que mostra que das 150 maiores empresas do Brasil, 66% das empresas não olharam métricas, não mexiam com métricas, não olhavam métricas para os seus projetos digitais. E mais crítico do que isso, das 44 que olhavam, 54% não entendiam os números. A gente tem um outro dado, que não é Brasil, um dado global, que é uma pesquisa da eConsultants, que mostra que 80% dos Google Analytics implementados nos Estados Unidos estão errados. Eu costumo falar que no Brasil esse número gira na casa de 99%, porque tem muito tagueamento feito errado. Tagueamento feito errado significa dados errados para serem analisados. Se a gente está tomando decisão em dados e está olhando um número que é errado, ferrou, né? A gente não vai conseguir otimizar aqui o nosso negócio. Uma dica para a tag, para facilitar, para a gente não cair naquele problema de implementar uma tagzinha, entrar em ticket com TI e demorar. Para quem é pequenininho é mais fácil isso, mas para quando a gente fala dos grandões, isso leva 6 meses, 8 meses. E quando a gente fala de tags de remarketing, de mídia, não dá para esperar todo esse tempo. O e-commerce é papum, né? Então a gente tem o Google Tag Manager aqui que funciona muito bem, é um repositório de tag, então isso é muito bacana, otimiza muito. O marketing começa a gerenciar esse cara, começa a gerenciar as tags, então isso é muito bacana. E por fim, aqui só para a gente fechar, né, com os números em mãos. Será que tudo que nós vimos, todos esses problemas que a gente vê no dia a dia, será que eles continuariam ocorrendo? A gente sabendo aonde a gente perde a venda, aonde a gente perde o usuário no nosso site, será que a gente não vai otimizar?
será que a gente vai continuar ignorando esse cara, né? Então isso é muito importante. Os números, eles nos mostram para onde ir. Recapitulando aqui as dicas finais para a gente começar a sessãozinha de perguntas. Então, dica 1, defina o objetivo do seu site. Para o e-commerce de bate-pronto, venda, não tem o que falar. Vamos focar nossos esforços em vendas. Esquece olhar métricas de tempo de navegação no site, page views, tudo isso é bustagem, não serve para nada. Foca em taxa de conversão, ROI, bounce rate, olha o que efetivamente vai mudar o seu resultado. Dica 2, coloque métricas em seus projetos digitais. Coração aí da sua empresa, tem que ter métricas, tem que ter essa área de inteligência. Dica 3, invista em pessoas. Não adianta nada você ter uma ferramenta e não ter pessoas para olhar esse dado e para tomar decisão. Tem que ser uma pessoa que tem poder de tomada de decisão, porque senão o cara não vai fluir. Colocar um estagiário ali para olhar o número e ninguém olhar o que ele está fazendo, ou fazer com que as análises dele sejam refletidas em otimização, também não vai surtir efeito. Dica 4, integre seus projetos digitais, tenha foco no usuário, isso é muito importante. Então, como nós vimos aquele videozinho da Chevrolet, vamos integrar tudo, vamos falar a mesma língua com o usuário lá no Facebook, em todos os dispositivos, em todas as mídias. 5, ser compatível para o cara em todos os momentos. 6, foca em ROI, cuidado com a definição do ROI, como eu falei, vamos olhar a conversão assistida, vamos olhar o ROI ali mais no médio e longo prazo, para não ficar só tomando decisão pontual. E dica 7, teste, não existe lógica, não existe regra, não existe cópia, principalmente no digital, que dá certo para um não necessariamente vai dar certo para o outro, vamos testar. Dica 8, teste de usabilidade. Se você não tem dinheiro, coloca lá sua avó, sua mãe, seu amigo, pede para ele fazer uma operação no seu site e contar as dificuldades que as pessoas possuem em fazer uma compra, porque o nosso site é nosso e a gente está viciado nele, então muitas vezes a gente fica cego para algumas coisas. E a última dica aqui, uma dica para quem é empreendedor, para quem trabalha todo dia, principalmente no e-commerce, né? É uma frase do Abílio Diniz que eu gosto muito. Enquanto uns sonham com sucesso, nós acordamos cedo para consegui-lo. Vamos trabalhar e fazer com que o sucesso venha para nós, com que os resultados cheguem para nós. E uma dica aqui, última, só um jabazinho aqui, que se o Rafa permitir, né, só dá um likezinho lá na nossa página da Vitrio. A gente compartilha uma porrada de artigo bacana, a gente tem muito conteúdo legal de digital, de e-commerce, de métricas, de search, que a gente compartilha lá tudo na nossa fanpage. Lá fiquem à vontade para dar um like lá, interagir com a gente, conversar com a gente por lá também. Então é isso, pessoal. Falei demais, estourei um pouquinho o tempo aqui. Tinha falado que ia deixar uns 10 minutinhos, falei muito, mas espero que tenha sido produtivo e vamos para as perguntas. Estou disponível aqui. Só vou dar aula às 7. Então tem que sair daqui 6h30 pelo menos, mas fique à vontade aí para mandar as perguntas. Muito bom, Jefferson. Acho que o conteúdo muito rico mesmo. Jabá é mais que merecido aí para ter mais curtida aí na sua página. Acho que é um conteúdo bem interessante para nossos lojistas. A nossa base foi bem interessante. Pessoal, eu só vou cortar aqui o áudio um pouquinho. Pode enviando as perguntas, tá? Que a gente vai liberar aqui por ordem de chegada. Eu só vou mostrar aqui para o Gerson como que vai funcionar, tá? Então, só um segundinho, por favor. Bom, a primeira pergunta que eu vou responder é do Thiago, lá que ele comentou do funil campo a campo do cadastro, né? Então, só para falar um pouquinho mais, gostei do comentário do Eduardo Galo aqui, tentar a cor laranja, lá aquele amarelinho mais perto da Amazon. A Amazon patenteou essa cor. Para todo mundo que fala que o botão comprar tem que ser verde, eu sempre gosto de falar isso, né? O da Amazon não é, e é o maior e-commerce do mundo, então não existe regra. Tiagão, só falando aí da questão do funil campo a campo. O nosso funil tradicional que a gente tem na configuração da Analytics é por página. Porém, a grande maioria da perda que a gente vai ter é na página de cadastro, onde o usuário vai ter que efetivamente interagir com a gente ali. A não ser que a gente tenha algo gritante na questão de frete, de pagamentos não aceitos,
O que a gente consegue fazer com uma configuração avançada aí do Analytics? Trabalhando com evento, tá? A gente consegue colocar um scriptzinho de evento em cada campo do cadastro. Então eu consigo ver, por exemplo, quando o cara clica com o mouse dentro daquele campo para começar a preencher, e se ele clicou ou não, e se ele clicou e não preencheu. Então com isso eu consigo fazer um funil mostrando até onde na página de cadastro o cara preencheu o nosso formulário. Se ele foi até, por exemplo, o campo do CPF, preencheu tudo. Chegou no CPF, ele parou de preencher. Ou chegou no CEP, ele parou de preencher. Ou chegou no... Tá ok? Deu uma piscada aqui na luz, só desculpa. Ou ele chegou no RG, chegou em qualquer informação que a gente está perguntando ali, ele parou de preencher, a gente entende que aquele foi um campo que foi agressor por preenchimento do formulário, que foi agressor para venda. Uma outra análise muito importante que a gente faz em formulário também através de eventos, é disparar todas as mensagens de erro do site para dentro do Analytics. Com isso a gente consegue ver quantas vezes cada erro acontece e quantas vezes por usuário, que é fantástico. Então vejo lá que o meu campo de telefone, de CPF, que eu não explico como deve ser preenchido, acontece X milhões de vezes, X mil vezes no meu site, e em média 5 vezes por usuário. Porra, eu tenho um problema sério aí. Se o cara está errando 5 vezes, em média, é porque aquele campo está muito agressor para venda. Então com isso a gente vai otimizando a navegação e otimizando o nosso resultado. Ficou claro aí, Thiago? Se tiver alguma dúvida, manda para a gente discute mais. O Carlos Henrique Carvalho aqui fala mais do teste AB. Como funciona o teste AB, Carlos? Pegar o exemplo da cor do botão. Tu tem lá a cor do botão comprar verde no seu site. Aí você quer ver se mudar a cor do seu botão vai converter mais. Você vai lá e muda essa cor para testa uma versão azul, uma amarela, uma laranja, uma roxa. Pode colocar quantas variações de cor você quiser. Você rodar uma ferramenta de teste fazendo essas variações, o que ela vai fazer? Vamos pegar só o simples aí, verde e azul. Então você rodou uma página com o botão verde e uma página com o botão azul. A ferramenta, quando o usuário chegar no seu site, ela vai mandar metade para uma página, metade para outra. Quando ela atingir uma base estatística suficiente para tomar uma decisão, ela vai te dar uma resposta simples. Olha, a página com o botão azul que você subiu vende 20% a mais do que a sua página original com o botão verde. Troque para ela que você vai faturar 20% a mais no seu e-commerce. Não precisa testar só a cor de botão, você pode testar a imagem, você pode testar key selling points, pode testar posicionamento da página, pode testar uma página completamente diferente. Então é mudar elementos do seu site e ver qual que converte mais. Você joga isso para dentro de uma ferramenta, ela vai te falar qual vende mais, qual converte mais e automaticamente qual que você vai faturar mais aí se você trocar de página depois. Ver se tem mais algumas perguntas aqui. Obrigado, Henrique, aqui muito rápido, mas tentamos falar um pouquinho, pouco conteúdo, já vou falar pro Rafa que a gente fazer mais algumas também para contar com vocês. Questão de métricas aí, cara, puta, a gente acaba dando aula, tem turma que são 16 horas, tem turma que são 32 horas. Eu trabalho com isso aí há 14 anos, então tenho bastante bagagem. Tem gente da equipe lá que demora, cara, da minha equipe lá na Vitro, putz, são 6 meses para ficar afiadão lá mesmo, entender tudo e passar tudo em uma horinha. É mais mostrar as possibilidades que a gente tem. E uma coisa que eu gosto de falar sempre, o grande diferencial do meio digital é isso. Para o cara se destacar nesse meio digital, para ele ser um bom profissional, a primeira característica que ele tem que ter é ser inquieto. Porque não existe regra, não tem bibliografia, não tem universidade, não tem nada. O cara tem que dar a cara para bater, estudar, ir atrás, implementar no site e fazer a coisa acontecer. Então o que a gente tenta mostrar aqui são possibilidades de tudo que podem ser feito, de tudo que podem ser analisados. E, cara, vai atrás, se aprofunda, dá uma olhada em livros, que tem principalmente livros gringos, livros do Avinash, que tem lá, tem o blog dele que é muito bacana, a gente compartilha o link aí daqui a pouquinho também, que é o evangelizador lá do Google. E vai atrás, joga no Help do Google Analytics, lá tem muita coisa, sempre que você tiver alguma dúvida, ou bate um papo com a gente lá, manda na nossa fanpage da Vitro, manda um e-mail pra gente e a gente ajuda vocês aí também. Ver se tem mais alguma pergunta aqui. Dependendo de como é feito o site,
pode prejudicar o acesso do consumidor que é feito pelo celular? Com certeza. Isso é uma coisa que eu gosto de falar sempre. Se você for montar o seu site e já pensar em todos os dispositivos, vai sair tudo muito mais barato, uma usabilidade melhor e muito mais fácil de se implementar. Dependendo da plataforma que você está trabalhando no seu site, da forma que você fez, do design que você trabalhou, do criativo que você trabalhou, adaptar isso para o celular é quase como fazer um novo site. Então depende muito aí do que você tem hoje de histórico, como estão os seus PSDs, como está o seu iframe, para a gente conseguir adaptar isso da melhor forma possível. Isso falando de site responsivo. Para o site mobile, não. O site mobile é um novo site onde você vai criar algo diferente, com uma navegação diferente. Então ele já vai ter um desenvolvimento próprio. E a questão da tecnologia utilizada é muito mais para a questão de responsividade. Rafael, ferramenta para acompanhar o abandono no CEP, CPF, telefone, etc. Essa questão campo a campo que eu comentei, dá para ser feito pelo próprio Google Analytics. A gente cria lá uma configuração diferente pelo Google Analytics através de eventos, que não é difícil de se fazer, e você consegue medir esse abandono de qual campo, do campo de CEP, do campo de CPF, do telefone, etc. É um funilzinho básico do Google Analytics, free, grátis, para todo mundo usar e abusar aí dele. O Google Analytics é uma ferramenta mais potente do que muita gente imagina. Todo mundo trata ela como uma ferramenta de métricas para olhar visitas, vendas e taxa de conversão. Onde, na verdade, o Analytics ele é uma ferramenta de negócio, é uma ferramenta que tem que ser o coração da sua empresa e todas as decisões que você tomar ali de logística, de entrega, de compra de estoque, tem muita coisa que dá para a gente balizar por ela e tomar as nossas decisões ali de como melhorar a nossa venda, como aumentar o nosso resultado através dessa ferramenta que é muito potente. Mais alguém aí? Mais alguma pergunta? O que o Marcos perguntou da Motorola? Tá. Qual é o ROI de uma loja física? Sabrina, agora você pegou pesado, hein? A gente vai ter que ficar mais 1 hora conversando, mas de uma loja física, basicamente o que você vai ter? O ROI é igual, tá? Quanto que você gasta para ter a sua loja física com pessoas, com aluguel, com todos os seus custos fixos ali, quanto que você fatura na sua loja, faturamento dividido pelo seu lucro, pelo seu custo, vai ser o seu ROI. Você vai ter o seu resultado ali. Se você faturou 1 milhão, gastou 500 mil, você tem o ROI de 2 na sua loja física. O que você tem que ponderar muito aí? Dentro desse custo, você tem o custo de produto, você tem o custo de pessoas, é o seu custo total. Então você tem que avaliar muito bem qual que é a margem do seu produto, qual é a sua margem líquida que você opera, tanto na loja física quanto no e-commerce, para avaliar qual deve ser o seu ROI. Esse é um ponto muito importante, tá? Que muita gente também fala por aí que o ROI ideal é 10. Se você tem uma margem líquida na sua operação de e-commerce de 5%, o ROI 10 é péssimo, não fecha a conta. Você precisa de um ROI 20 ali para fechar a sua conta para empatar 0 a 0. Então, a gente tem que fazer muitos cálculos, muitas continhas financeiras aí para poder avaliar qual que é o ROI ideal. Mas basicamente a fórmula é essa: faturamento dividido pelo custo, você vai ter o ROI que você tem na sua operação. Se você aí você começar a aperfeiçoar, vai tirando imposto, vai tirando tudo, você vai avaliar o seu lucro líquido ali, que é o que efetivamente importa. Outra perguntinha da Sabrina fala mais sobre o Tag Manager. O Tag Manager é só para o site, tá? No físico não serve, é só para o tagamento das ferramentas. Como que funciona? Pegar o Google Tag Manager. É uma ferramenta onde você vai colocar um script único dentro de todas as páginas do seu site. Um guidezinho muito fácil de implementar. Depois, toda a tag que você quiser colocar no seu site, seja de remarketing, seja de Google Analytics, seja de ferramenta de heatmap, de SPs, de AdServer, etc. Tudo que você quiser colocar no seu site, você vai colocar através desse Tag Manager. É uma plataforma que você vai acessar, vai ter um campinho ali, você põe essa tag e automaticamente, se você escolher para colocar em todas as páginas, ela já vai estar em todas as páginas do seu site, ou você escolhe a página específica que você quer colocá-la, ou seja, muito mais rápido do que abrir um ticket ali por tecnologia. E é muito simplesinho, muito fácil de fazer, então a gente ganha muito tempo nessa operação. Dúvida da Ednei aqui: um site responsivo
ao ser visto em smartphone, perde muito do apelo estético e navegabilidade, principalmente quando dispõe de grande variedade de produtos. Como é possível melhorar a experiência do usuário? Acho que aí, Ednei, depende muito, tá? Se o seu site ele foi feito já pensando em responsividade, pensando em todas as plataformas, você já vai trabalhar o layout e a usabilidade do seu site de uma forma que ele fique amigável para o site no celular e para o site no tablet. Se ele não foi pensado dessa forma e você vai adaptar o seu layout atual, a tendência é que sim, ele tenha uma usabilidade muito ruim, seja pior de navegar do que se você tivesse planejado isso. Então acho que a palavra básica aí de como melhorar a experiência é planejamento. Se o seu site não for adaptado para não permitir uma responsividade, ficar com uma usabilidade ruim, parte para um site mobile. Ou já pense em refazer tudo, porque se seu site do computador está com uma usabilidade que não é muito boa, já pense em remodelar tudo, porque como eu falei, daqui 2 anos, 50% aí do acesso ao nosso site vai ser de celular, vai ser de mobile. Hoje, 15% não quebra o e-commerce. É ruim, joga o ROI lá para baixo, a gente perde dinheiro, mas não quebra o e-commerce. Quando esse cara for de 50%, ele já vai começar a quebrar o nosso e-commerce, vai começar a pesar demais aí no nosso resultado. Então a gente precisa pensar muito em usabilidade, em como melhorar e sair fora da caixa. Vamos esquecer uma frase de impacto que eu gosto de falar bastante também. Hoje a gente vive um mundo de copy-paste de e-commerce. A grande maioria dos e-commerce são todos iguais. Você vende perfume, tênis, varejões, vestuário, sapato, tudo com lojas quase todas iguais. Qual que é o ponto crítico disso? A gente está copiando e colando lojas de 0,5% de taxa de conversão. Lojas que não necessariamente vão dar resultado para o seu público. Então, para o celular, para o tablet, praticamente ninguém descobriu a fórmula do sucesso aqui no Brasil. Todo mundo está com usabilidade muito ruim. Então, vamos planejar, vamos sair fora aí da caixinha, vamos sair fora desse copy-paste e vamos pensar uma coisa diferente, vamos avaliar uma solução que realmente converta, que realmente dê resultado. A gente tem que inovar, tem que sair dessa caixa que a gente vive hoje. Do Roberto aqui, sabe se houve alguma alteração no Google Analytics? Desde outubro, eu não consigo ver a origem das minhas conversões. Consta que todas as conversões são de referral. A tag continua lá e nada foi alterado no site. É bem estranho, Roberto. Cheira por erro de tagueamento, tá? Ou algum erro, algum problema de redirecionamento interno do seu site. A gente precisa investigar melhor. A mudança que teve no Analytics foram duas. Uma mudança de menus, a mudança no look and feel da ferramenta, mudou tudo lá, ficou bem diferente. Então a gente precisa dar uma reciclagem lá para achar as análises que a gente fazia antes, né? Deu uma mudada boa no look and feel do site. E uma outra que o Google está fazendo e está investindo muito é a questão do Universal Analytics, que ele vai começar a trabalhar com usuários únicos, a gente vai conseguir visualizar o usuário que entrou no celular, no tablet, no computador, vai ser uma análise muito mais parruda, a gente vai começar a ver, olhar para a pessoa e não somente para visitas, mas essa é uma mudança que está sendo feita agora, está saindo de beta para a grande maioria das pessoas, junto com a questão de perfis. Hoje já é possível ver se é homem, mulher e faixa etária das pessoas que entraram no nosso site, porém não impacta nessa visão de referral que você comentou. Provavelmente algum redirecionamento interno do seu site que passou a ser feito ou algum probleminha na tag. Não teve nenhuma mudança no Analytics quanto a isso. Da pergunta do Francieliton. Quando uma empresa pequena inicia seu e-commerce, em média, quanto tempo demora para começar a converter? Em uma semana tivemos 2.000 acessos e apenas 2 conversões. É motivo para se preocupar? Sim, acho que sim. Principalmente a pergunta que eu te volto, Francieliton, é quanto que você gostaria de ter convertido? Se você está falando de 2 conversões para 2.000 acessos, a gente está falando de uma taxa de conversão aqui de 0,1%. Uma taxa de conversão muito baixa. Então, você tem alguns problemas aí que podem ser visualizados. Ou a mídia que está levando para o seu site está mal feita, não está boa, ou o seu site está com uma usabilidade ruim, ou você está com algum problema tecnológico nele, algum problema de checkout, de meio de pagamento, de alguma coisa que não está convertendo. A gente precisa fazer uma análise mais forte ali, mas 0,1% é muito ruim. Dentro desse volume de visitas que você tem, se a gente tivesse
0,5% de conversão, a gente estaria falando de 10 vendas. Se tivesse 1%, a gente estaria falando de 20 conversões, de 20 vendas, que aí estaria mais na média. Para aumentar o volume de vendas, automaticamente você vai ter que aumentar aí o investimento em mídia, o seu volume de visitas, etc. Mas a sua taxa de conversão está baixa. Esse é o ponto de preocupação que a gente tem que ter. 0,1% é bem ruim. Tem que avaliar seu produto, sua loja, tudo que você tem trabalhado. Se você quiser mandar depois para a gente aí, a gente pode dar uma olhadinha. Ednei, obrigado aí pela presença, obrigado você. Fernando, teve alteração no Google sim. Que alteração, Fernando, que você sentiu, que você pode compartilhar com a gente para a gente discutir? As alterações que eu comentei foram essas. Foram mais de look and feel, mais de que surgiram, mas não na tag. A tag ela não mudou. Os dados... A tag mudou se você for implementar o Universo Analytics, mas a tag antiga não mudou, o que não impactaria os dados que foram gerados aí pelo Roberto na navegação antiga dele. Eduardo Galo, qual site ferramenta que podemos utilizar para testar a usabilidade e verificar os pontos onde o usuário está focando a visualização, cliques e gerar aquele mapa de imagem hotspot? Não sei se é esse o termo. O mapa de imagem que você está falando é o eye tracking, né? Eu acabei não mostrando para vocês, eu não trouxe esse slide nessa apresentação, mas tem duas ferramentas. AttentionWizard.com, o Rafa compartilha aqui com vocês, aqui o pessoal compartilha o link para vocês, e o Fenggi.com. Qualquer dificuldade que o Rafa tiver para achar aqui, eu ajudo, mas são duas ferramentas gringas, baratinhas. Então, só repetindo, Attention Wizard, Attention com 2 T's ali, wizard.com e Fenggi, Feng-Gui.com. Então essas são as duas ferramentas que a gente tem para avaliar aquele estudo de eye tracking, para ver em 15 segundos o que o usuário visualiza no nosso site. O link que o Fernando compartilhou aqui. Mas isso é uma coisa bastante diferente, Fernando, do Not Provided. Isso é uma coisa antiga, não é agora. E na verdade o que o Google fez há bastante tempo, isso faz mais de 1 ano e meio, foi que o usuário que está logado no Google, as palavras-chave de SEO, eles deixam de ser exibido e aparece tudo como not provided. Mas isso não impacta em nada na questão de referral que o Roberto comentou. Tipo, esse cara ele vai continuar vindo como tráfego orgânico, a diferença é que a gente deixa de visualizar as palavras-chave que geraram um tráfego para o nosso site e passa a ver só o resultado geral ali do SEO quando o cara está logado. Um ponto importante e bastante polêmico, que pode ser um outro assunto aí, é o quanto que isso impacta. A gente tem muita gente com dor de cotovelo aí falando que, puta, o que eu vou fazer agora, vendo que, sem saber quais palavras gerar no site, acesso orgânico para o meu site. Na verdade, essa é uma análise que não agrega grandes coisas. A gente tem o Google Webmaster Tools, que mostra uma análise muito mais aprofundada na questão de palavra-chave, e para o e-commerce, você saber qual palavra-chave gerou acesso ali, é muito menos importante do que ficar trabalhando a otimização de páginas do seu site, trabalhar a questão de ROI, trabalhar várias outras análises importantes para a questão do SEO. Mas, como falei, é um assunto para outra palestra. Mas sim, foi uma mudança que aconteceu há bastante tempo e que não interfere no problema que o Roberto comentou. Sônia, qual o valor mínimo e médio do custo de clique? Sônia, eu vou te fazer uma pergunta, vou te voltar de uma forma muito simples. O digital, a gente não precisa investir o dinheiro primeiro para ver o ROI depois e falar, putz, ferrou, gastei dinheiro, não tive retorno com ele. A gente consegue fazer análise preditiva. Como isso? Sabendo a taxa de conversão do seu site, você já consegue saber quantas pessoas você tem que levar para o seu site para fazer uma venda. Sabendo a sua margem, você consegue saber ali qual que é o ROI que você tem que ter. Então, resumindo, se eu tenho uma taxa de conversão de 1%, eu preciso de 100 pessoas para fazer uma venda. Então, se eu tiver um CPC de R$1, eu vou gastar R$100 para fazer uma venda. Se o meu produto custa R$200, ou seja, eu vou gastar R$100, vou faturar 200. Tive um ROI 2, 200 dividido por 100, ROI 2. Se eu gastar R$100 para fazer uma venda de um produto que custa 200, eu tenho que ter no mínimo uma margem de 50% nesse produto. Ou seja, para cada produto de R$200 vendidos, eu tenho que ganhar R$100. Se eu tenho uma margem de 20%, eu vou ganhar R$40 e vou gastar 100, tomei prejuízo. Nesse caso, eu preciso de um ROI muito maior
do que ROI 2. Qual que é o grande barato aqui quando a gente fala de valor médio de custo por clique? Sabendo o ROI, sabendo que eu preciso levar 100 pessoas para fazer uma venda, e se eu vejo, por exemplo, de ROI 4 para essa minha venda de um produto de R$200, ou seja, eu posso gastar no máximo R$50 para vender esse produto. Sabendo que eu preciso gastar R$50, eu preciso de 100 pessoas, eu tenho que colocar o meu CPC máximo de 0,50. Qualquer coisa mais do que isso, eu vou comprometer a minha margem, eu vou comprometer o meu resultado. Então, o valor do CPC você vai definir de acordo com a margem que você possui, que você tem para cada produto e de acordo com o ROI que você precisa ter. Um cálculo financeiro aí que precisa ser feito. Não existe valor médio ou valor ideal. É o valor que vai fechar a conta para você. Costumo falar muito. Tem muita gente que fala, mas se eu jogo o meu CPC para 20 centavos, eu perco volume. Você vai perder volume, mas vai ganhar rentabilidade. Não adianta nada você gerar volume e tomar prejuízo na sua operação. Anderson Rodrigues, vale a pena investir no AdWords? Na grande maioria das vezes, sim. Se a gente for falar os veículos que mais convertem, na grande maioria das vezes, para o e-commerce, são os comparadores de preço e o link patrocinado, Google AdWords. E o e-mail marketing vai também quando bem feito, né? Quando não é disparado para geral, para todo mundo. Então, são 3 mídias que performam muito. São mídias de performance, mídias que funcionam no e-commerce, mas a métrica vai te falar se está valendo a pena ou não, se está fazendo sentido ou não. Depende muito do seu segmento, depende de como está sendo feita a sua campanha. Vale a pena? Vale. Nunca vi nenhum caso, nenhum e-commerce que não valeu a pena investir no AdWords, porque não ia ter rentabilidade, não ia trazer ROI. Mas tem que ser bem feito. Também pode ser um assunto para um outro bate-papo, como fazer uma boa operação de link patrocinado para o e-commerce. O que a gente vê muito no mercado são a grande maioria das pessoas, como falei lá no começo, que não estão atingindo o ROI, não estão conseguindo converter o suficiente para fechar a conta. Então, esse é um problema sério. Moisés, usar formas de pagamento como PagSeguro, pagamento digital, vende mais que usar os cartões diretamente? Teste, Moisés. Você tem muitas coisas para avaliar. Se você trabalha com a transação dentro do seu site, você não tira o cara de dentro do seu site, você tem uma usabilidade um pouco mais amigável para ele, só que ao mesmo tempo você vai ter um custo com essa internalização no meio de pagamento, você vai ter o custo de antifraude, você vai ter toda uma operação que precisa ser montada para faturar esse cara dentro do seu site. Ele tende a converter mais, sim, pela usabilidade ser mais simples. Mas também nada impede você usar PagSeguro, pagamento digital. Vou falar todos para ninguém ficar chateado comigo, né? Moip, o PayPal, do Buscapé, o Bcash, todas as formas que nós temos aí, né, de integrador de pagamento. Dá para trabalhar bem ele, fazer uma forma direitinha, de trabalhar um cadastro bacana no seu site, mandar uma landing page falando, falta só o último passo aqui. Use o integrador X que eu escolhi porque ele tem uma confiabilidade bacana, aceita todas as formas de pagamento, falta só um passinho, e manda esse cara para lá, já para ele só colocar o cartão de crédito dele e finalizar a compra. O que muita gente faz faz todo um cadastro dentro do seu site, aí manda o cara para um integrador de pagamento, esse cara tem que fazer todo um cadastro de novo, aí a usabilidade é péssima, a gente perde gente. Então, não existe muito bem uma regra, como eu falei, tem que testar, tem que ser avaliado custos, tem que ser avaliado operação, ambos funcionam, então tem que só avaliar a melhor forma e pensar no usuário, pensar na usabilidade. Independente da forma que você for trabalhar, você tem que pensar muito na usabilidade desse checkout para conseguir converter. Paulo, qual a melhor ferramenta para divulgação de e-commerce? PT Sender ou Send Blaster ou outro que você possa indicar? Agora você me pegou, não faço ideia. Não sei o que é PT Sender ou Send Blaster. Se você puder me detalhar um pouquinho, não sei. Te prometo pesquisar, sou inquieto, como eu falei. Te prometo pesquisar, consultar minha equipe lá. Se for algo muito técnico, falo com minha equipe mais técnica lá e manda uma mensagem para mim lá na Vitro que eu te respondo com certeza. Mas de bate-pronto eu não sei responder. JM Projeto, Moisés, tá comentando com meus clientes, as lojas que oferecem cartões diretos dão maior credibilidade. Respondeu, assinou embaixo o que eu comentei aí, acho que é bem isso mesmo. Nívia, é possível
em posse do CPF, fazer uma parceria com sites que vendem informação via CPF do cliente e não mais utilizar o cadastro longo? Nível, a gente está fazendo um teste, tá? A gente está trabalhando nisso. O que a gente fala sempre no checkout? Facilitar a vida do cara. Então, se você pedir o CEP em algum momento no seu checkout, já leva o endereço para ele com uma integração dos correios. O que a gente tem de dado do CPF? Nome completo e data de nascimento. Só isso. A gente não tem outras informações. Então, é um valor que a gente tem custo. A gente vai ter um custo para fazer essa integração. E o que a gente está avaliando com o teste AB é esse custo, que não é baixo, vale a pena só para a gente levar o nome e a data de nascimento do cara? Não são informações, a gente não vai preencher todo o cadastro. Eu voto, aí é uma coisa que eu tenho falado há bastante tempo, a todos os e-commerce se unirem, principalmente os grandões, e a gente bater um pouco na nossa legislação brasileira para tirar a obrigatoriedade do CPF no digital. Que o CPF só é obrigatório por causa da emissão da nota fiscal, só que na loja física isso não é obrigatório. A gente está passando, acabou agora as Copas das Confederações, Copa do Mundo está chegando, Olimpíada está chegando e todo gringo que vai vir para cá não vai conseguir fazer uma compra online. Aquele hábito que só nós temos, né, de ir para o exterior, comprar no hotel, comprar no e-commerce e mandar entregar no hotel, nenhum gringo, nenhum dos milhões de gringos que vão vir para o Brasil vão conseguir fazer. Então, é algo que a gente deveria estar preparado, deveria tirar essa obrigatoriedade do CPF e trabalhar com checkouts muito mais simplistas, muito mais fáceis, que é o que o mercado americano faz. Você tem lá a opção de comprar sem cadastro, comprar como visitante uma única vez, que também é o compra sem cadastro, e se quiser se cadastrar, um preenchimento de um cadastro muito simples para finalizar a compra rápido. Só que a gente depende dessa questão de legislação. A do Marcos, o Rafa já recomendou aqui, sobre plataformas, né? A gente está no bate-papo aqui da Fast Commerce, avalia o seu projeto, mas obviamente é o que a gente vai indicar, não tem nem o que discutir. O Henrique, para quem está começando e ainda não tem ideia da taxa de conversão, o certo é testar, estou me referindo a essa conta assim. Henrique, acho que é super válido, vamos pensar sempre em análise preditiva. A gente tem as taxas médias. A gente tem lá a taxa de 1,65%, que eu comentei, é uma taxa quase que... É uma taxa muito alavancada por livros e muito alavancada por sites de grocery. Então, para fazer a sua análise preditiva, trabalha com 0,8%, 0,07%, que aí não vai ter erro. Se você conseguir bater lá 1%, que é uma taxa de conversão boa hoje, você vai lucrar mais. Mas aí você faz uma continha com a taxa média de mercado, já que seu e-commerce é novo. E o grande barato do digital, que é o que eu comentei, né? As métricas servem para otimizar o nosso negócio. Então, subir o site, 2, 3, 4 dias, começa a mensurar, começa a avaliar qual que é a sua taxa de conversão real e refaz toda a sua análise preditiva, muda as suas premissas já para o número real ali do seu site naquele comecinho, para você poder trabalhar bem a dado direitinho para atingir a sua rentabilidade aí no seu e-commerce. Para a última pergunta, então, aqui eu vou liberar aqui a questão. O pessoal tem perguntado sobre média de bounce rate, média de conversão. Acho que a conversão já falou bastante, só falar um pouco mais de bounce rate e finalizar. Hein? Perfeito. Não tem muito bem médias, tá? O que eu costumo falar do bounce rate olha o seu histórico. Se você tem lá 50% de bounce rate, pensa que você tem que trabalhar para reduzir esse cara. Se você reduzir para 40%, já é animal, você já otimizou muito. Chegou em 40%, meta baixa para 30%. Chegou em 30%, baixa para 20%. O bounce rate ideal é 0, porque o bounce rate é dinheiro jogado no lixo. 0 de bounce rate é quase impossível, a gente não vai conseguir. A gente tem vários clientes que a gente está batendo ali 10%, 9% de bounce rate, que é fantástico. A gente chegou a trabalhar pegar clientes que, na primeira análise que nós fizemos, nós tínhamos ali 95% de bounce rate. Praticamente todo o dinheiro jogado de mídia, todo o dinheiro jogado fora, jogado no lixo. Então, olha o histórico do seu site, otimiza esse histórico e pensa ali no bounce rate plausível para começar a falar, putz, estou com um número aqui que dá para a gente começar a dormir tranquilo na casa de 30%. Tudo que passou de 30% está muito alto. A gente está jogando muito dinheiro fora. Bom, fechou com consideração final aqui só para a gente encerrar.
Coloque métricas no dia a dia de vocês. Acho que isso serve para quem é empresário, para quem tem o e-commerce que está nos ouvindo aqui, para melhorar o seu resultado, para quem é profissional e trabalha com gerente de e-commerce ou está atuando no mercado de e-commerce. Isso vai fazer um up na sua carreira muito grande, é um profissional muito requisitado. Você vai mudar a sua visão de enxergar um negócio, isso é muito bacana, porque você vai melhorar o resultado do e-commerce que você trabalha, vai ganhar mais bagagem, vai ganhar mercado. Então, invista nessa área de métricas, invista nessa área de inteligência, que vai mudar muito aí o resultado de vocês, tanto do e-commerce que vocês trabalham, quanto da carreira de vocês. Tem muita oportunidade. E sejam inquietos, testem tudo. Se perguntem os porquês, não se acomodem com 1% de conversão. Pense que 1% de conversão é 99% dos nossos acessos jogados fora. Vão lutando para sempre aumentar esse resultado e melhorar a rentabilidade aí do nosso site, do nosso e-commerce. Obrigadão, pessoal. Quem quiser, como falei, me adiciona lá no LinkedIn, no Twitter, manda e-mail. Fique à vontade aí para interagir. Acho que esse é o grande barato aí do mundo moderno, né? A gente mesmo fazendo uma apresentação aqui no digital, a gente consegue interagir depois, consegue fazer esse network. E é daí que vem os resultados, daí que a gente conhece pessoas bacanas para ir fazendo o negócio, né? Então, fique à vontade de adicionar. Quem não conhece a plataforma Fast Commerce, quem está na dúvida de plataforma, bate um papo com o Rafa, entra lá no site fastcommerce.com.br, acessa o blog, vê várias dicas lá também e vamos embora, vamos fazer aí, vamos montar nossa operação, pense em métricas e vamos ganhar dinheiro, vamos rentabilizar o nosso e-commerce. Obrigadão, pessoal. Boa noite aí para todo mundo. Aí, legal, muito bom, Jefferson. Já está chegando a noite, né? Acho que o pessoal gostou bastante, né? Foram bastantes informações aí. O pessoal aí tá até ficando, que nem o Henrique aí tá doidão com tanta informação. Mas é isso, a ideia é essa mesmo, gerar isso aí em vocês, essa inquietação, algumas dúvidas pertinentes e colocar em prática, né? Acho que o mais importante de tudo é colocar em prática isso no de vocês, no seu negócio, tá? Fica também aqui meu contato, se vocês quiserem tirar uma dúvida aí sobre plataforma, teve algumas perguntas aqui que perguntaram sobre Magento, tudo. Se quiser depois a gente pode conversar, tá? Meu contato é rafael@fastcommerce.com.br. E para quem não assistiu, aqui o Thiago até falou, entrou no fim, a gente gravou a palestra, tá? Então a gente disponibiliza a partir da próxima semana no nosso blog, vai estar no ar lá, tá? E aí a gente já tem na próxima semana, já tem uma palestra aqui com o Thiago Sarraf, aí contando um pouco mais de alguns insights de e-commerce, tá bom? Perfeito. Obrigado pelo convite. Isso aí. Foi mais educado agora, não agradecer. Obrigado aí, Rafa. Obrigado, Patrícia, pelo convite. E conte comigo aí para futuras palestras. Legal, nós que agradecemos aí. Com certeza vamos pedir aqui novamente ano que vem, né, pessoal? Então é isso, pessoal. Uma boa a todos e até a semana que vem.